Hoje temos aqui o meu amigo Alexandre Dias, na continuação das nossas conversas com pessoas extraordinárias, e eu tive a sorte de conhecer o Alexandre há uns anos atrás, e todos os dias vou ganhando um bocadinho daquilo que, que vou bebendo da nossa amizade, digamos assim, da nossa parte até profissional, que também partilhamos um pouco, mas tudo isso me vai dando aprendizagens para gerir o meu dia-a-dia, para trabalhar com outros atletas, para trabalhar com outras pessoas, e tudo isso tem sido fundamental. O Alexandre tem uma viagem especial, muito interessante, a vários níveis, e eu só estou grato primeiro por ele ter aceito e por teres aceito o meu desafio, digamos assim, porque eu tenho a certeza que vamos ajudar muitas pessoas que estão do outro lado, em várias áreas, em determinados aspectos da vida, e acho que podemos dar aqui um grande contributo. E por isso acho que é fundamental eu ter conseguido e ter tido o privilégio de cruzar a tua vida, não poder partilhar e partilhar com os outros de uma forma mais formal todas as aprendizagens e todas as experiências que tu tiveste. Está bem? Portanto, olha, do fundo do coração, tu já sabes como é que as coisas são, mas aquilo que eu te ia pedir no início, para nós iniciarmos a nossa conversa, ou quase continuarmos, que já estávamos a falar há um pouco, para tu te apresentares um bocadinho. Quem és tu? Quem é o Alexandre Dias? Neste momento, e se calhar introduzindo aquilo que nós estávamos a falar há pouco, voltando um bocadinho atrás, quem era a pessoa que há uns anos atrás e onde é que chegámos agora? Tem que ser, voltar atrás é necessário, é porque há um antes e há um depois. Como disseste, o meu nome sou Alexandre Dias, sou uma pessoa super humilde, pelo menos eu acho que sou, sempre fui, nunca pensei sequer em chegar onde cheguei, mas isto também parte muito daqueles precalços que nós temos ao longo da vida e da forma como lidamos com eles, não é? É engraçado, antes de mais, e agradecer-te também o convite. É ótimo saber que as pequenas coisas que fazemos por nós tocam às pessoas de uma forma especial, e agradecer-te a tua ajuda, que mais para a frente vamos ter a oportunidade também para te dizer em que é que mudou a minha preparação, mas é os pequenos percalços que muitas vezes define o quereres e o não quereres. Faz precisamente agora 10 anos, eu há 10 anos atrás já andava nos médicos, ou seja, foi-me diagnosticado esclerose múltipla aos 24 anos, aos 24, 25. E como deves calcular aquilo, para já, esclerose múltipla, o que é, não faço a mínima ideia. Ir ao Google só prejudica. Tive a felicidade, e aqui sim, é aquelas pequenas sortes que nós vamos tendo nos momentos menos bons que tive, estar cá em Coimbra a estudar e ir aqui ao hospital, que se não são os melhores, são uma das melhores equipas a estudar esclerose múltipla, e o processo foi extremamente rápido, foi 6 meses do primeiro surto em que eu comecei a ver uma nuvem branca no olho esquerdo, mais tarde eu vim saber que era uma neurotótica, até ter o diagnóstico. Portanto, E o diagnóstico, já para aqueles que não têm muita noção do que isso é, o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central. No fundo, são pequenas lesões que que se formam no nosso cérebro, ou seja, o nosso sistema autoimune, o nosso sistema imunológico, que se vira contra o nosso corpo e cria pequenas feridas, que são Lesões, inflamações, sim. que são pequenas lesões que são causadas por inflamações que não saem, acabam por ficar sempre no cérebro.
e pode causar imensas coisas, imensos sintomas. Eu tive a neurotótica, tive perda de equilíbrio, falta de sensibilidade. São coisas que tu com 24 anos, apesar das minhas não terem sido muito graves, mas tu acabas por ficar ali assim, estás na idade em que tu pensas que és indestrutível, que podes tudo e mais alguma coisa, e o teu chão acaba por desaparecer, não é? É complicado. Sim. Mas pronto, tive a felicidade de estar muito bem acompanhado, ainda continuo, agora passado estes 10 anos. Tive a felicidade também de acertarem logo na medicação. Estou a fazer, na altura era um injetável todos os dias, neste momento é o mesmo medicamento, mas é 3 vezes por semana, que ajuda muito porque a doença está estável e estando estável permite-me ter uma vida normal, que é o que eu tenho neste momento. E achas que. Eu não quero falar muito da doença, porque temos muito mais outras coisas para Uhum. falar, mas ela é importante para nós iniciarmos a nossa conversa no sentido de como é que a tua cabeça, como é que tu foste gerindo todo este percurso. Mas também é importante e eu parece-me que é fundamental nós desmistificarmos aqui um bocadinho a Sim, patologia, não é? sim, e até porque eu trabalhei numa associação de Exatamente. esclerose múltipla e, e há aqui muita. É ignorância, acaba por ser ignorância nos dias de hoje. Desinformação, não é? Eu acho que a informação está lá, nós é que não queremos procurá-la. Eu antes de ir para a associação achava isso, que era desinformação, mas acaba por não ser, porque tu hoje em dia é instantâneo, tens uma coisa na mão que se chama telemóvel, que se puseres lá esclerose múltipla, vais ver que não é a doença dos ossos, toda a gente acha que é dos ossos, não é? É verdade, Sim. é verdade. E hoje em dia, há 10 anos não te dizia o que estou a dizer hoje. Mas hoje em dia, tu tens qualquer dúvida, tu já nem discutes. Tu vais ao telemóvel, metes no Google e acabas por saber minimamente, não é? Apesar de, Certo. E por diz-me uma vezes, coisa, e como é que as pessoas podem procurar na tua informação, da conhecimento que tens agora e tens trabalhado na associação, porque assim, informação há muita, não é? Mas sim, também há muita desinformação, também há muita informação menos boa, digamos assim. Se tu tivesse, se alguém tivesse numa situação dessas, qual era o teu conselho? Qual era o primeiro caminho? Onde é que é, poderia encontrar essa informação? para mim é fácil, é agarrar no telefone e ligar para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Ok. Eles lidam todos os dias com a esclerose múltipla e eles sabem, melhor do que ninguém, explicar e muitas vezes desmistificar esta questão da esclerose múltipla. Eu trabalhei lá e sei como é que funcionam e é só ligar para lá e todas as dúvidas são tiradas. Era o que eu faria. No fundo foi o que eu fiz, não fiz foi logo, não é? Uhum. Há bocado eu estava-te a dizer, e só para entrar aqui um paralelo, que acho que já estamos a avançar um bocadinho, há um Alexandre antes e depois da esclerose múltipla. Eu depois de ser diagnosticado, eu fiz uma coisa que hoje eu sei que é errada, que é desvalorizar. Ou seja, eu tenho uma doença autoimune e não me preocupei. Continuei exatamente como estava. Estava a estudar em Coimbra, não me privei de todas as coisas que a universidade nos traz e que hoje sei perfeitamente que não são negativas, né? Para quem tem uma doença autoimune. Isto também é um aspecto Felizmente, psicológico que mexe muito aí, não é? E é uma fase, aquela fase inicial também é uma fase inicial de revolta e que não deve ser fácil, não é? eu tive a fase de negação. Eu acho que a fase da revolta por si só não a tive, mas a fase da negação levou-me a extremos como a mudança de humor, que é natural de quem tem esclerose múltipla, muitas vezes falar mal para a minha mãe, ok? E para mim isso é inconcebível, entendes? Uhum. E então, na altura, só passado alguns anos, é que a minha mãe desabafou que ela ficou muito magoada com certas atitudes que ela sabia que eu estava a ter inconscientes, não é? Mas Esse é pronto, outro foi. aspecto. Também há informação para os familiares, há aqui alguma Sim, partilha, porque assim, também, a tua mãe a dizer que sabia que as coisas podiam ser assim. Isso também é importante, não é? Que existe sim, essa e do tempo que eu passei informação. na associação, havia workshops aos sábados para os familiares, porque
muitas das vezes aqui a questão dos familiares, eles querem sempre o nosso bem, não é? E acabam por não dar o espaço necessário para aquele determinado momento em que estamos a passar, em que nós queremos estar sozinhos e não, Uhum. não querem que esteja a bater à porta, a dizer como é que estás, já fizeste isto, já fizeste aquilo, acabamos por encarar isso como estarem a controlar e no fundo é preocupação porque não sabem fazer, ou melhor, querem ajudar mas não sabem, até porque nem há muito para fazer, porque é uma doença autoimune, Pois. hum, é, é ir ao corrente, epá, é seguir o teu caminho e esperar que que as coisas corram pelo melhor. Mas claro que tu nesse caminho tens de ter preocupações contigo. Isso eu sei. E chegou ali a um momento em que foi o tudo ou nada. No fundo, foi eu estar com 28 anos e parecia uma pessoa com 70 e se calhar tens pessoas com 70 anos que tinham mais energia do que eu e faziam as coisas muito melhor do que eu. Em que eu tinha para ir jantar com os meus pais, tinha que descansar meia hora ou dormir uma hora antes. Pá, com 28 anos isso é inconcebível, não é? E o que eu Mas isso fiz era e que consequência eu da doença recomendo ou sempre. era. Desculpa Não, não interromper. era só. Ou era também, Fizeste bem. exatamente. Sim, fizeste bem porque não ia referir, mas sim, é doença e excesso de peso. Não é? São duas coisas que juntas é dinamite, é explosivo, é como quiseres chamar. Tinha excesso de peso, eu sou uma pessoa muito alta, tenho 1,95 m. O peso máximo foi 116 e foi nessa altura que me senti pior. Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa que andei nos 95, entre os 95 e 100, nunca saí daí. Mesmo pós-provas, mesmo depois de botar as provas, imagina, e aqui já uma parte, acabo por ganhar o peso muito rápido e acabo por nem mudar muito a alimentação, é só parar ali um bocadinho o treino, ganho logo 3, 4, 5 quilos, não é Uhum. por aí. Só que naquele verão que estava muito calor, foi insuportável, foi horrível. E eu decidi, e falei, isto até depois é partilhar também, partilhei com os meus pais na altura e com a minha namorada, que hoje já é a minha esposa, e pá, eu dizia-lhe, isto não pode acontecer, eu tenho que mudar, e, e tinha uma consulta após verão e expus o caso ao médico. E o que ele me disse, isto, caso, temos também por aqui um parênteses, depende, é de casa para casa, não é? No meu foi assim, ele virou-se para mim e disse, tu tens que te encarar como uma pessoa normal, e a partir daí vais para o ginásio, como queres fazer, e vais progredir lentamente. E a partir daí foi o que fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz porque depois mudou tudo, mudou mentalidade, mudou forma de estar e mudou aquela questão de eu me preocupar com o que eu quero para mim, aquilo que eu tenho feito Certo. E isso ao longo destes anos. é óbvio, mas aquilo que me. Qual foi o ponto de mudança? Qual foi o momento em que mudou? Porque assim, naturalmente, depois as coisas têm uma consequência normal quando tu começas a fazer exercício, tudo isso Uhum, começa, mas nós sabemos que é difícil começar a fazer. E para quem trabalha como eu na parte sim. do exercício, sabemos que as pessoas desistem, portanto, tem que haver aqui uma motivação intrínseca. E é isto que eu te vou desafiar, que é qual foi o clique? Aconteceu algum clique? Foi uma coisa que tu foste Sim, trabalhando? eu Tiveste posso algum dizer, acompanhamento profissional? Diz-me. eu posso dizer e está perfeitamente claro para mim. Eu comecei o ginásio como toda a gente começa quando quer ou emagrecer ou fazer alguma coisa. A questão é que, à medida que fui pesquisando sobre exercício, ia fazendo aquele estudo, apareceu, e até porque ter esclerose múltipla, não é? Tentar perceber quais eram, até onde eu podia ir, não é? Sim, existe um conjunto de fatores Apareceu, de risco, não é? e aí nessa altura, exatamente, aí nessa altura também apareceu a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que tinham, e ainda devem ter, neste momento não sei, tinham uma equipa de atletismo amadora. E
Entretanto, eu tinha um atleta com esclerose múltipla, tinha feito também a maratona do Porto. Eu vou-te ser sincero, essa notícia a mim, fiquei naquela, mas é que me disse assim, caraças, é isto que eu quero fazer. Foi uma notícia de uma dinamarquesa, com ela também, portadora de esclerose múltipla, que tinha feito 366 maratonas em 365 dias. E para mim foi claro, caraças, se ela consegue fazer tantas, eu vou ter que conseguir fazer uma. E isto foi por volta de outubro, novembro. Eu fui ao Google e meti Maratonas Portugal. E o que apareceu lá foi Maratona do Porto em novembro do ano seguinte. Pá, não fiz mais nada. Inscrevi-me na Maratona do Porto e disse para a minha namorada, disse, eu daqui a um ano vou fazer uma maratona. Claro que ela chamou-me doido, não é? Eu estava a correr 3 km na passadeira. E mal, não é? Era se calhar um para aquecer, um a correr e outro para arrefecer. No primeiro ano eu não tive acompanhamento profissional. Pá, eu fui lá ao site da Maratona do Porto, vi lá os treinos standard que eles tinham. Por auto-iniciativa mudei a alimentação, cortei nos açúcares, que era o que eu mais comia, não é? E comecei a fazer alimentação a vapor. Legumes, começar a meter os legumes, leguminosas, trocar um bocadinho a batata normal pela batata doce e cortar nos hidratos à noite. Mas isto foi por iniciativa, não é? O que é certo é que à medida, e isto o desporto tem esta coisa, à medida que vais evoluindo, vais emagrecendo, vais começando a correr mais rápido, começa-se a entranhar. Pá, eu cheguei à Maratona do Porto, vê bem que eu corri 32 km para 3 horas e meia de tempo. Claro que depois veio a dita parede, ele veio uma porrada, mas isto lá está. Foi porquê? Porque eu fiz sozinho e não tinha acompanhamento profissional para me dizer, meu amigo, tu nunca correste na tua vida, tu tinhas é que ter chegado aqui e ter calma. Mas pronto, isso são outros assuntos. Mas sabes que aqui é evidente que sim, mas eu acho que o facto de teres feito a maratona para mim já é um feito mais que suficiente. Aqui duas coisas que me vêm à cabeça. A primeira, por um lado, criaste um objetivo e seguiste para esse objetivo. Mas nós, e eu que estudo também um bocadinho isso, e tu que estás ciente dos fatores de risco, sabes também que a intensidade do exercício, o calor, enfim, há aqui um conjunto de fatores de risco para a esclerose múltipla que tu tiveste de desafiar. Portanto, tu próprio entraste aqui, não sei se nesta primeira fase, porque ainda foi aqui um bocado de impulso, mas houve ali uma fase, houve ter que chegar ali uma fase em que tu começaste a dizer assim, ok, eu vou ter, isto é uma decisão que eu estou a tomar consciente, em que, não é? Porque eu posso, porque tu na esclerose múltipla, corrijo-me se eu não estou correto, mas nós não sabemos muito bem como é que as coisas vão evoluir, não é? Nós conhecemos a doença, não sabemos, podem evoluir, não é? E portanto, tu quando tomas uma decisão, isto é, mais uma vez, conhecemos os fatores de risco e eles podem potenciar ou não a doença. E tu tomas uma decisão, que é avançar para o exercício. É isso? Foi isso? Sim. Como é que tu geriste aqui isto tudo? E o calor é fácil de explicar. Eu não sou médico, como tu sabes, a minha formação é economia e sei muito pouco e o pouco que sei fui aprendendo com as pessoas que se foram cruzando na minha vida. O calor é fácil de explicar, tipo, o calor dilata as coisas, não é? E a mielina, que é a camada que protege o neurónio, também dilata, não é? Ou seja, ajuda a que a informação também não chegue lá tão bem. Fui consciente a questão da maratona, mas se pensares também se calhar não foi muito consciente, porque se eu tivesse o receio de que algo me acontecesse, não o tinha feito. Entendes? Havia sempre aquela coisa. Entendo. Eu é que, como conheço a história, já estou a olhar para o futuro. Claro. A minha, não sei se esta parte consciente foi tomada agora para a primeira maratona
ou se depois foi mais à frente, porque mais à frente, e quando tu começaste com um volume de treino ainda maior, aí então teve que ser mesmo consciente, não é? Sim, e eu vou-te explicar o que é que me levou também a continuar. Naquele verão que eu te falei, em que eu estava completamente de rastas e tinha que descansar todos os dias para fazer aquele simples ato de jantar com os meus pais, no ano seguinte, no mesmo local, né, na minha terra, eu estava a correr com 40 graus de temperatura e zero de fadiga. Zero. Entendes? O que me leva a crer que alguma coisa estava a fazer bem, não é? Mudei completamente as minhas rotinas, estava a fazer algo que nunca tinha feito, mas que está a resultar. Pá, e quando resulta, continuamos, não é? Sim. Continuamos até porque, né, no verão seguinte já estava numa fase muito, muito avançada, em que estava com menos, pá, não consigo precisar, mas pelo menos menos 15 quilos, mais de 15 quilos em cima, e isso nota-se. Cada quilo que tu perdes nota-se, por muito que não queiras. E, pá, e para mim fez todo o sentido. Quer dizer, se eu no ano passado estava aqui que não tinha que dormir ou dormir tarde, fechar os olhos, e eu agora estou a correr com 40 graus e pá, parece que não há nada, alguma coisa está a fazer bem e vamos continuar. Uhum. E, sem dúvida. E aquele foco na maratona ajudou-me bastante, porque eu nunca fui um gajo, e desculpa estar a dizer assim, mas nunca fui aquele gajo em que mete as coisas na cabeça e vai até ao fim. E o desporto trouxe-me isto, trouxe-me o foco necessário para concretizar aqueles pequenos objetivos que nos propomos. Para mim não foi pequena, a maratona foi muito grande, mas pá, eu naquele ano tinha que completar a maratona e tinha que ser, nem que fosse de arrastadeira ou lá como quisesse, tinha que ser. E como deves calcular, quando eu cheguei à maratona do Porto, eu estava na linha de partida e já estava quase com as lágrimas nos olhos de tão significado que aquilo tem, estás a entender? Pá, Eu acho que só quem está na. Eu costumo dizer que quem se aventura a estar na linha de partida já fez um percurso perfeitamente suficiente para se sentir orgulhoso daquilo que fez, não é? Agora, sim, eu acho que eu acho que só quem passa por isto, por este percurso, é que dá valor. Nem é dar valor, porque quem não conhece não dá valor, quem não sabe o que é não dá valor. Mas eu, certo. não é? Agora, nós que passamos por este percurso, chegas ali e naturalmente é assim. Agora, deixa-me E só eu acho perguntar que isto. Diz. Depois quero perguntar uma coisa. sim, principalmente a primeira maratona, até pelo simbolismo que tem a maratona. A primeira, tu podes ir muito bem preparado, mas fator stress de ser a tua primeira, pá, há ali muita carga emotiva. Nem se chama stress, é mais carga emotiva. Aquela questão de, opá, tive aqui um ano a treinar, tive a felicidade de não ter nenhuma lesão, né? Porque depois é essa questão, que eu na altura desvalorizava por completo, que eu achava que aqui é só correr e as coisas iam sempre correr bem, não é? Pá, E achas que, foi, mas sabes que às vezes nós achamos as coisas, mas quando começamos a pensar um bocadinho nelas e racionalizá-las um bocadinho, a tua motivação era brutal, não é? Porque tu exatamente, vinhas de um acontecimento na tua vida que foi o que foi teres a notícia da esclerose múltipla. Arranjas um objetivo que te desafia. E portanto tu, mas eu arranjar, não sei mas se desculpa interromper-te, mas arranjar esse objetivo foram 5 longos anos, entendes? Ou 4 longos anos em que eu andei ali à deriva. a maratona foi só 5 anos depois, foi isso? Não te ouvi, desculpa. Se Eu, a maratona pronto, a foi maratona 5 anos foram depois de tu 4 anos, saberes. foi Mas cerca mesmo de que 5 seja assim, anos. tudo isso foi o acumular de tudo que tu trazias de trás, todo aquele processo que tu tiveste que mudar e estavas ali. Portanto, é assim, tu Certo. sentes-te
naturalmente, eu não sei se é uma coincidência ou se é inconscientemente tu não estás preocupado com lesões ou não, mas a tua, não sei se a ligação está boa, não sei se me estás a ouvir, mas a tua Não, motivação, não está muito boa. consegues-me ouvir agora ou não? Sim, 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 sim. Pronto, o que eu estou a dizer é que a tua motivação vindo de um percurso desses é brutal. É total, pá. Não é? Aquele ano foi, pá, foi. Eu costumo dizer, e depois à medida que vão vendo o que eu consegui concretizar, mas para mim a maratona a meta da maratona do Porto, para mim é aquela que vai ficar mais, mais assente em mim, porque é aquele dia que eu considero que virei efetivamente a página em que disse para mim, ok, tens algo que não podes mudar, porque não posso, até existir cura, não há nada a fazer, tens que lidar com isto, pá, e vamos fazer com que fiques aqui o máximo tempo possível, mas com qualidade de vida, porque esclerose múltipla não se morre de, morre-se com, não é? Exatamente. Um, e a esperança média de vida é muito idêntica a uma pessoa dita normal. O problema é sempre a qualidade de vida, não é? E começar agora, pá, ter este cuidado. E ali a Maratona do Porto, para mim, tem esse significado. É onde eu digo, onde eu aceito 100% o que tenho e onde digo, epá, se tu meteres na cabeça, tu consegues fazer. Portanto, bora a isso. Sabes que isso é um passo gigante. Há muitas pessoas e uma grande maioria das pessoas que não consegue tomar e que não consegue dar esses passos, não é? Aliás, tu, se calhar, quando estiveste e Claro. acompanhaste na associação, percebeste ainda melhor isso. E, portanto, para mim, ainda mais gratificante é perceber isto e perceber como tu foste capaz de dar volta a isto tudo. Como é que se lida com o saber todos os dias, porque tu tens que quando acordas, não te esqueces que tens essa doença, mas ao mesmo tempo estás e vais treinar, e vamos pensar um bocadinho ainda no percurso anterior, mas levantavas-te para ir treinar, e portanto este é um desafio diário, não é? É um desafio, um jogo mental diário, ou não? Pá, eu vou-te ser muito sincero. Eu acho que comigo tem sido meiguinha. Eu não. Eu gosto de falar e gosto de dizer as coisas como elas são. E comigo, tirando ali os 2 primeiros anos, em que tive surtos, em que tive pá, coisas que não eram normais, não é? Principalmente na altura que eu tive falta de equilíbrio. Para mim foi super estranho tu estares a andar e de repente parece que te falta o chão, que não foi muito grave, era instantâneo, pá, mas depois a partir do momento em que a medicação começou a fazer efeito, nunca mais tive aquela questão de pá, perceber todos os dias, estar a entender, lidar todos os dias Sim, e tem aqui mas algo. passa-te pela cabeça que pode acontecer, até porque é uma patologia que o surto, tu quando acordas de manhã, podes ter tido um surto à noite, não é? E portanto podes... Até posso estar agora e dar um surto, isso é uma Exatamente, bomba relógio. e Eu portanto entendo o que isso, estás a dizer. percebes? Não Uh, é, não tens sintomas, mas as coisas estão lá e sabes que... como é que tu geres, é isso que para mim me desafia e para isso que para mim é... Porque o geres. Eu às vezes, eu gostava de dizer no outro dia a alguém e dizia, eu há coisas na minha vida que não gosto muito de racionalizar. E às vezes obrigo os outros, quando estamos aqui na conversa, a racionalizar coisas que se calhar não racionalizam. Mas o que é facto é que quem está de fora, como eu, e isto se calhar pode ajudar outros, que é, isto é uma gestão diária, independentemente de não ter sintomas, mas tu uhum. sabes que estás lá e que o que é que tens, não é? Eu acho que aí essa gestão depende muito mais de quem está à nossa volta e também sabermos muito que se me acontecer alguma coisa eu vou ter alguém ao meu lado que vai lá estar para mim. Eu sei que também podes-me dizer que nem toda a gente tem, mas lá está, eu só posso falar do meu caso. E desde o início tenho os meus pais que são incansáveis,
Pá, depois tenho a minha namorada, nós estávamos há um ano, quando eu fui diagnosticado. Quer dizer, passado um ano, receber uma notícia que tenho esclerose múltipla, e a única coisa que ela me diz é, pá, e o que é que muda? Vais tomar um comprimido por dia, só. De resto não muda nada. Pá, esse tipo de atitudes, acaba por ser uma atitude positiva, dá-te muita força também para encarar o futuro, não é? E deitar um bocadinho a esclerose múltipla para trás das costas. E vou-te ser muito sincero, não tenho algo que quando acordo que diga, tenho esclerose múltipla. Não, nunca foi assim. Okay. No início havia sempre uma parte do dia em que eu me lembrava que tinha esclerose múltipla, sim, que era quando eu dava a injeção. Okay? À noite, antes de deitar, dava a injeção e disse, ok, tenho esclerose múltipla. Neste momento é rotina, são 3 vezes por semana, mas são 3 vezes por semana que eu me lembro que tenho uma coisa chamada esclerose múltipla. Mas ao longo dos outros dias, epá, não me lembro. É aquilo que eu te disse, tem sido uma meiguinha comigo, felizmente, e que se mantenha assim muitos anos. E também vou fazer por isso, não é? Há que ter os cuidados. Olha, quebrando aqui um bocadinho a história, como é que tu olhas a isto que te aconteceu para a pessoa que és hoje? Eu não ia arriscar em dizer que é uma coisa positiva, porque não é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo tem um desenvolvimento positivo para a tua vida. Sim, é uma coisa positiva, é uma coisa negativa, desculpa, que me trouxe muitas coisas positivas. Eu não te consigo sequer dizer onde eu estaria se não tivesse sido diagnosticado com esclerose múltipla. Posso dizer que preferia, apesar de tudo o que conquistei já, eu trocava tudo isso por não ter esclerose múltipla, e isto é lei, ok? Uhum. Mas já que tenho esclerose múltipla, o positivo que eu consegui tirar, então levou-me a sítios que em sonhos eu sonhava, nesses sonhos queria lá estar, não é? E alguns que nem sonhavas. E alguns que nem sonhava, não é? Sim, tens toda a razão. Foi uma coisa negativa e não foi fácil, nunca é fácil. Tem sido uma meiguinha comigo. Eu faço sempre questão de dizer isto, porque há muitos casos de esclerose múltipla que estão muito piores do que eu, em termos físicos, mas em termos psicológicos Xande, estão tão bem como eu. Uma incógnita, não é? É sempre uma incógnita. Tu não sabes se ela tem sido meiguinha contigo ou se tu tens sido meiguinho contigo próprio e tens cuidado de ti e tens trazido esta meiguice a ti próprio e à patologia em si. Porque nós, neste momento, não temos o conhecimento da patologia para que isso possa ser assim, não é? E sabemos que ela reage de formas diferentes para em todos os pacientes têm reações diferentes. Muito bem, vamos avançar um bocadinho, senão vamos nos perder aqui. A maratona, depois da maratona, onde é que nós estás motivado? Percebeste que isto é um elixir na tua vida e onde é que isto te leva? Leva-me à maluquice de querer fazer 3 maratonas no mês. Uhum. Agarrei outra vez no computador, vamos cá ver, maratona de Lisboa, maratona de Frankfurt e do Porto, são as 3 no mesmo mês, vou fazer essas 3. Aí já foi diferente porque não tinha uma base, não é? Quer dizer, para a maratona cheguei ali ao site da maratona que fiz e tinham lá um plano, tu querias fazer 3 horas e 30, tinhas que fazer isto por semana. Aqui já não foi tão assim e passado 2 ou 3 meses de começar a preparação, senti necessidade de acompanhamento. Sentia que faltava ali muita base, que nunca tive, não é? Mesmo hoje falta, mas faltava-me ali. E na altura tinha lido um livro que falava sobre os Bicabus e que falava principalmente sobre o Nuno Barradas. E a forma carinhosa como aquela pessoa falava do Nuno, eu agarrei, mandei um e-mail ao Nuno, expliquei-lhe a minha história toda e disse, quero fazer 3 maratonas no mês.
pá, tu conheces o Nuno, e o Nuno virou-se para mim, quem sou eu? Se é o teu sonho, quem sou eu para dizer que não? E a partir daí nasce a minha ligação com os Bicabus, com o Nuno, pá, e a partir daí foi muito trabalho. Eu acho que o Nuno, apesar de eu não ser daqueles atletas chatos, o Nuno mete lá o treino e eu o que eu faço, é nos momentos menos bons, porque depois o que é que aconteceu? Estive lesionado, tive uma inflamação na cartilagem do joelho, que me obrigou a estar um mês parado, pá, desanimas, e o Nuno, no momento certo, tem sempre as palavras certas. Isto tem sido uma constante. Tem sido uma constante, pá, e é aquele pequeno fator que falta à motivação muitas vezes. E foi, epá, as 3 maratonas num mês, não tiveram a carga emocional como deves calcular que teve a primeira maratona, mas epá, a última maratona eu fiz questão que fosse no Porto. Eu fiz as 2 maratonas numa semana, a de Lisboa e a de Frankfurt, e depois tive 15 dias para a do Porto. Naquelas 2 semanas o corpo relaxou completamente e eu cheguei à maratona do Porto e terminei a muito a custo. Pá, foi a pior maratona que eu tive até hoje, mas pronto, fiz, foi uma loucura e não sei se sofreria hoje, vou-te ser sincera. Olha, não sei se sofreria hoje. vou lançar-te uma coisa para cima da mesa. Estas conversas que eu vou tendo vão-me trazendo, cada um de vocês me vai trazendo mais qualquer coisa ainda do que eu já tenho. O João Macedo, das Ondas Gigantes, dizia-me, e eu dizia-lhe assim, mas tu vais para uma onda do tamanho de um prédio de 5 andares, porquê? Ninguém, no seu juízo normal, se iria meter numa onda daquelas, e se estiveres na Nazaré, depois tens o Forte do outro lado, que também tem a mesma altura, portanto tu estás a surfar no meio. Se vires no meu Instagram, podes ver ali um filme que ele tem, a surfar no meio, entre a onda de um lado, pode levar com ela, e o Forte do outro. Eu dizia-lhe, mas o que é que te leva a isto? Ele respondeu-me de uma forma que era: isto faz-me sentir vivo, ok? A ti também te fazia e também te fez sentir vivo? Tu estavas a alimentar qualquer coisa, a fazer este volume de treino louco, porque só quem faz uma maratona, como o Nuno diz, a maratona é mais difícil do que fazer um Ironman, na opinião do Nuno, e só depois de sentir na pele é que tu percebes isso. Fazia-te sentir, era isso que te fazia sentir, foi isso que te levou, e se calhar não só neste início, onde foram as coisas, se calhar foram um bocadinho, eu até diria, exageradas, que eu tenho que dizer, como fisiologista, tenho que dizer que foram fisiologicamente exageradas, mas era isso que sentias. Consegues olhar para isso dessa maneira agora? Sim, eu consigo concordar com aquela questão de sentir vivo, até porque depois os objetivos começam a aumentar mesmo para isso, porque depois já não te serve só fazer outra maratona, já tem que ser ali um bocadinho mais, mas eu acho que alimenta-te um bocadinho o teu ego também, não é? Eu que sempre fui aquele rapazinho gordinho, que pronto, sempre fui gordinho, nunca fui atleta, fazer uma maratona, fazer 3 maratonas no mês, alimentou-me ali o ego, não é? Sabe bem, mas eu acho que, respondendo mais concretamente à tua pergunta, eu acho que qualquer desafio na vida surge sempre com esta pergunta aí. Por que não? Mas por que não? Então, não é? Se a ideia te chega à cabeça... Eu li... quem me conhece sabe que eu levo a minha vida, por o meu passado, sabe que eu levo a minha vida de uma forma muito intensa. E tenho um grande amigo meu, o Paulo Silvano, com quem partilhamos muito esta é o nosso mote de vida. E do outro dia estava a ler e mandei-lhe a mensagem e dizia uma frase que dizia: quem vive a vida de uma forma intensa não tem medo de morrer. E ele vivemos um pouco desta forma. Tu identificas-te alguma coisa com isto ou não? Eu acho que não deixar coisas por fazer é ótimo, não é?
aqueles sonhos que tu nunca pensaste fazer, consegui concretizar. Sim, mas olha, Nunca mais. tu como eu, não é? Eu nunca sonhei na minha vida ir fazer um Ironman. Não sonhei. Pá, há muitos anos atrás tinha pensado no triatlo, mas aquilo para mim era uma coisa que eu não tinha tempo, trabalhava, dava aulas na faculdade, não tinha minimamente tempo para estar. Se calhar até tinha, mas achava que não tinha naquela altura. Claro. E o que é facto é que eu nem vejo isto como um sonho, porque há coisas que eu nunca imaginei fazer, não é? E ainda este ano estava inscrito para o Extreme Ironman, mas não fiz porque foi cancelado. Claro. Mas é o facto da tua vida se tornar muito mais intensa. O teu dia a dia com os treinos torna-se muito mais intenso de viver, de vivência. E depois a própria prova, mas para mim é a viagem, como vocês todos sabem que eu vejo, não é? Portanto, é mais isso do que os sonhos, porque há coisas como tu, não é? Zé, se eu te disser que quando eu comecei a correr eu não sabia o que era triatlo e passado 2 anos eu vi uma prova de Ironman no YouTube e disse, por que não? Ok. Mas este por que não tinha aqui um peso muito grande, porque eu não sabia nadar, eu tinha fobia da água, eu nunca, até depois, se calhar 6 meses não, 2 ou 3 meses depois de acabar as 3 maratonas no mês, quando eu já tinha metido na cabeça que queria fazer o triatlo de Cascais, que ainda não era Ironman na altura, não é? Eu estava a nadar com um esparguete na barriga, não é? E cada vez que ia para a parte mais funda da piscina, ai, não é? Só não chorava porque, pronto, sou um homem crescido e parecia mal eu ter ali o treinador e estar a chorar, pá. Lá está. É o que tu dizes, eu quando era miúdo nunca tive um sonho de fazer um Ironman, isso foi uma coisa que se construiu, não é? Foi construindo. Olha, Mas para as pessoas que estão a ouvir não perderem aqui o fio à meada, portanto, das 3 maratonas passamos então para um desafio do triatlo, é isso? do triatlo, sim. E é como eu te disse, não sabia nadar, tinha fobia à água mesmo, e se eu te disser que no meu primeiro Ironman eu estava borradinho todo porque ia entrar para a água, pá, entendes? Já não foi só aquela coisa de, ok, correr, desculpa, mas é fácil. É calçar umas sapatilhas, vais para ali, se não consegues correr mais rápido, abrandas, pá, nem quase a trote consegues. Tens ali, não é? Tens ali uma coisa dura para meter o pé. A bicicleta é igual. Eu, quando era miúdo, andava de bicicleta de um lado para o outro. Pá, para mim, a bicicleta não tem... Não tenho dificuldade em andar em cima de uma bicicleta. Pá, só que a água, quer dizer, tu tens que meter a cabeça lá em baixo, não é? E eu não sabia nadar.